Muito bom dia, coisa boa, quinta-feira, quase que está no finalzinho da semana, né? Estou aqui ao vivo na IPP-TV, esse programa queridinho, né? E também essa TV com conteúdo cristão, né, de qualidade para você. Que bom que você está aí, obrigada por abrir a janela da sua casa, né, para que possamos ter esse momento juntos, depois de um devocional tão gostoso como esse que você acabou de acompanhar, né? Me fala de onde você está falando, como que está o tempo aí, aqui amanheceu friozinho, mas agora já está dando aquele calorzinho gostoso, o sol está dando as caras, está gostoso demais. E um dia, nada como uma manhã gostosa, né, com as misericórdias do Senhor se renovando para nos trazer alegria, renovação, né? E tem muito a ver também com o nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre machucados pela igreja. Você já foi machucado pela igreja? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso e tem esperança, né? Porque como as misericórdias se renovam cada dia pela manhã, assim Deus pode restaurar o coração de quem foi ferido, machucado pela igreja, né? Em muitos casos, nós sabemos que muitos casos acontecem e hoje nós vamos falar disso. Um convidado muito especial. E eu quero conversar com você e falar com você que está aí do outro lado, perguntar se você já foi magoado por algo na igreja ou pela liderança da igreja, né? Se você já ficou desanimado pelo posicionamento da igreja no contexto social e político, acontece muito, né? Pois é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Para a gente abordar um pouco mais esse tema, nós vamos falar aqui com Vitor Fontana, e ele vai falar sobre 4 possíveis origens identificadas com a maior frequência, né, das pessoas que se machucaram com a igreja, gente que se frustra com os caminhos da igreja na história, pessoas que estão numa doutrina de igreja muito diferente do que o evangelho prega, né? Tem também a falha moral da liderança, tem pessoas que têm desilusões pessoais com a igreja, isso tudo. O que você acha disso? Me conta. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma decepçãozinha com a igreja? Vai ser muito gostoso esse programa e eu quero dizer para você, já compartilhar esse link, manda no seu grupo de igreja, mas não vai brigar, gente, pelo amor de Deus. Manda no seu grupo de igreja, a intenção aqui é reconciliação, é paz, é restauração, que esse programa seja usado por Deus para restaurar, para trazer esperança para quem foi machucado. É esse o nosso objetivo, que Deus nos use, né, a começar por nós. É isso mesmo. Então, compartilha lá no seu grupo da igreja, compartilha. Quem sabe isso vai dar luz para alguém que está passando por um problema desses, né? Compartilha no seu grupo da família, manda para um amigo, para alguém que você acha que vai gostar de ouvir esse tema. Vai ser muito gostoso. Né? E fala também o que você acha, deixa aqui os seus comentários, né, no chat aqui do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, e deixa os seus comentários, porque a gente vai falar daqui a pouquinho mais com Vitor Fontana. Muito bom, convidado especialíssimo, esperamos tanto por esse dia de conversar com o Vitor, e ele é muito inteligente, gente, ele vai dar dicas boas aí para você, então, daqui a pouquinho, ele já está aqui com a gente, né, online, porque acho que ele está fora do país, se eu não me engano, depois eu vejo com ele. Mas antes eu quero ler um versículo que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 a 25, para a gente pensar como que deve ser a nossa postura, né? Hebreus 10, 24 fala muito bem disso. Eu vou ler de novo, porque para a gente digerir bem, né? Não adianta só ler por cima correndo assim. Fala assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, consideremos uns aos outros, né, para estimular, a palavra estímulo é muito forte, ao amor e às boas obras. Já parou para pensar que o amor pode ser estimulado? Olha aí, esse versículo está falando. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, e tem tudo a ver com o nosso tema, né? Às vezes as pessoas se machucam, são feridas pela igreja e deixam de congregar. E aqui está falando para a gente não fazer isso, né? E façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente não pode perder tempo, porque a palavra de Deus fala que o dia se aproxima, né? O dia que o Senhor voltará
Enfim, e será tudo lindo, maravilhoso, e não haverá dor nem tristeza, né? Muito bom. Hebreus 10, 24, 25, para a gente começar, continuar meditando, né? Você estava aí acompanhando o Stories que edificam, o devocional do dia. É que eu estou pensando no Stories que edificam que a gente escolheu de quem? Da Edilaine Francescato. Vamos lá para esse quadro gostoso que é Stories que edificam. Vamos lá. Edilaine Francescato, nossa querida amiga aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, postou e a gente printou. Ela escreveu assim, ó: descanse, saiba a hora de parar um pouco, isso é, respeitar a imagem de Deus em você. Essa é uma postagem do Tiago Grulha, né? Eu vou repetir o que ela botou, ó, que ela fez uma repostagem do Tiago Grulha, que falou: descanse, saiba a hora de parar um pouco. Isso é respeitar a imagem de Deus em você. Tem gente que é tão acelerada e não para, né? E ela deu essa dica aí do Tiago Grulha, que tem bons textos sempre. Ó, duas pessoas que edificam aí nos stories, a Edilaine Francescato e o Tiago Grulha. Então pode seguir que vai edificar a sua vida. Muito bom, Edilaine, um grande beijo para você e estou te esperando aqui no programa de novo para falar, né, sobre comportamentos, enfim. Vamos lá. Muito bom essa questão do Stories, porque você pode marcar a gente também, né? Você pode marcar a gente, fazer um post, compartilhar e edificar a vida de alguém, né? Porque a gente tem que usar aquilo que está nas nossas mãos também para poder edificar a vida dos outros, né? E vamos lá, gente. Nosso convidado de hoje é muito especial. Vitor Fontana, ele é coordenador da área de ensino da IP Alfa, além de professor no seminário Jonathan Edwards e âncora do Destaque ABC2. Olha, o terceiro convidado da ABC2 aqui que nós temos, né, em 3 dias seguidos, parece, se eu não me engano. É jornalista pela Faculdade Casper Libero, ele fez teologia no Seminário Servo de Cristo e é mestre em teologia na Trinity Evangelical Divinity School, na Flórida. Vitor Fontana, muito bom dia, que prazer em recebê-lo aqui no nosso programa Manhã IPP. Seja muito bem-vindo, já agradecendo por você ter aceitado esse convite, né, de falar desse tema tão importante. Bem-vindo. Eu é que agradeço por vocês me receberem. De um bom dia para vocês, para quem nos assiste também. O tema é importante, e o tema é importante porque ele é real, né? A gente cada vez mais vê pessoas que passam por essa situação que é se decepcionar, se desapontar ou criar feridas no ambiente de igreja, né? E na medida do possível o que a gente tenta tentar trazer um pouco de luz, tanto para a igreja, que pode evitar essas feridas, quanto para a pessoa que eventualmente se sente preterida, machucada, lesionada, decepcionada nessa caminhada com pessoas e com um ambiente que deveria ser um ambiente que proporciona refrigério, que proporciona um encontro com Deus, que proporciona terapia no melhor sentido da palavra, proporciona cura. Então, o que está acontecendo com a igreja que essas coisas acontecem? O que está acontecendo com as pessoas para que elas passem por essas circunstâncias, por essas situações? E o que a gente pode fazer a respeito? É a nossa tentativa aqui de elucidar alguma dessas coisas, ou pelo menos dar alguma direção nesse sentido. Exatamente, Vitor. E a gente percebe que são muitos diferentes tipos de casos que afastam as pessoas da igreja, como você muito bem colocou, né? E tem um, por exemplo, que ontem, fazendo aqui o roteiro do programa, eu pensei assim que um número, vou dar um exemplo assim, por exemplo, filhos de pastores. Como a gente sabe de filhos de pastores que afastam, né? Tanto como os casos também que a gente vê de machucados pela liderança. E eu vi um vídeo seu ontem muito bom, né? Sobre esses machucados. Eu queria que você apontasse, falasse um pouco de um dos casos, assim, de casos. Porque, por exemplo, pegar o primeiro exemplo, filho de pastores, né? A gente pensa assim, poxa, cria com tanto cuidado, né? E depois acontece. Fala um pouco pra gente da sua experiência também, porque você conhece muita gente, né? E você com certeza deve saber de muitos casos.
Eu queria que você abordasse um dos pontos assim, por que essas coisas acontecem? Bom, em primeiro lugar acontece porque a gente é ser humano caído, né? Então, quando a gente entra num ambiente de igreja, por mais que ali tenham pessoas arrependidas de seus pecados, são pessoas falhas, né? Quando a gente fala em especial de filhos de pastores, eu acho que o filho de pastor, ele é igual a todo mundo, num certo sentido. Ele é um ser humano como qualquer outro, e muitas vezes ele não é tratado como um ser humano como qualquer outro. Existem expectativas a respeito do pai dele, a respeito dele, a respeito da mãe dele, dos irmãos, que são desproporcionais, né? Agora, o que eu percebo muito é que a primeira coisa que a gente tem que olhar, quando você lança aqui a questão do filho de pastor, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a dor do outro precisa ser considerada. O que eu quero dizer com a dor do outro precisa ser considerada? A gente não resolve esse problema dos decepcionados com a igreja, sejamos os decepcionados nós mesmos ou outras pessoas, a gente não resolve esse problema sem entender que a dor dessa pessoa é real e ela não é necessariamente pequena. A gente não deve menosprezar a experiência pela qual essa pessoa passa. Então, às vezes, a gente olha para aquele decepcionado, para aquele desapontado, para aquele machucado, e a gente imagina que, isso daí, o cara ficar chateado por causa desse tipo, porque ele está sendo cobrado, ele é o filho do pastor. É natural ser cobrado. Eu só estou querendo que ele leve uma vida de santidade como qualquer outro adolescente, ou jovem, ou criança. Não tem nada demais. Não, peraí. Vamos parar para escutar essa pessoa que está se sentindo preterida, que está machucada por algum motivo. Posso dar o meu exemplo. Eu não sou filho de pastor, mas teve uma situação, uma circunstância na qual eu me machuquei com a igreja, que eu me feri com a igreja. E me feri literalmente. Uma bobeira, uma absoluta bobeira. Eu trabalhava numa igreja voluntariamente, ajudando na organização do salão da igreja, então carregando cadeiras e tal. E num belo dia que eu estava nesse trabalho, as cadeiras tombaram em cima de mim. Eu me machuquei feio. Nossa. Literalmente, fisicamente. Eu me machuquei feio. E naquele dia que eu sofri esse acidente, né, que as cadeiras tombaram em cima de mim, eu já era crente velho de igreja, já tinha diploma de teologia. Quer dizer, não é que assim eu tinha acabado de chegar e tal, mas eu estava vivendo um momento emocional na minha vida e com alguns pequenos atritos dentro do ambiente da igreja, que o fato de eu não ter sido bem cuidado fisicamente naquele machucado físico me machucou emocionalmente. E depois a gente senta, pensa, perdoa, leva em consideração se a gente mesmo não está fazendo uma tempestade em copo d'água, mas aquilo que alguém poderia ver e falar, pô, esse cara está fazendo um mimimi por bobeira, é uma geração de cristal, para mim, naquele momento, não era um mimimi. Na minha história, aquilo não era uma frescura. Era um sentimento real de ser colocado de lado realmente de alguém que estava trabalhando na igreja, que se machucou e não foi cuidado. Percebe? Então, coisas que às vezes a gente olha e fala, não, isso é uma bobeira, na vida da pessoa muitas vezes não é. O nosso chamado é para sensibilidade e para se colocar no lugar daquela pessoa e entender o que está acontecendo no momento daquela pessoa e na vida dela, e que faz com que aquele episódio se torne tão significativo. E aí existem 4 tipos de episódio que eu geralmente reputo como significativos quando alguém se decepciona com a igreja ou alguém fica frustrado com a igreja. Ele fica frustrado com a igreja histórica, então essa pessoa tem um grande senso de justiça interno e ele estuda a história da igreja e vê o envolvimento da igreja com as cruzadas, vê o envolvimento da igreja com o nazismo alemão, vê o envolvimento da igreja com todo tipo de coisa ruim, talvez hoje num espectro mais amplo, não a comunidade local dele, mas a igreja de Jesus Cristo como um todo, e ele fica chateado.
E se a gente pensa nas cruzadas, se a gente pensa no nazismo, eu acho que essa pessoa tem uma certa razão de ficar frustrada. Um segundo ponto que pode levar essa pessoa a um episódio de frustração ou de ferida com a igreja é a ferida doutrinária. Essa pessoa está num ambiente de igreja em que o que é pregado é diferente daquilo que ela encontra no texto bíblico e ela se machuca com aquilo. E eventualmente ela vai conversar com a liderança a esse respeito e ela é reputada por rebelde, ela é reputada por alguém que está causando problemas e aí ela se fere com a igreja por causa disso, que é algo doutrinário. A terceira circunstância que eu vejo com alguma frequência que a pessoa se frustra ou é chateada com a igreja é quando ela está num ambiente de igreja que às vezes também é doutrinariamente ruim e além da doutrina ruim, ou às vezes a doutrina não é tão ruim, mas o que acontece é que a liderança da igreja comete um grande erro moral. Ela é uma liderança manipuladora, ou é hipócrita, ou os pastores ou alguém da liderança caiu em adultério, ou até algo mais grave. E essa pessoa vai se frustrar, e se chatear, e se machucar com a igreja, em que a liderança que deveria estar conduzindo o rebanho para próximo de Deus é uma liderança perniciosa do ponto de vista do pecado. E eu me pergunto, será que essa pessoa que está frustrada e machucada com a igreja, nessas circunstâncias, ela não tem uma certa razão? E a quarta circunstância é quando você tem uma frustração pessoal com outros membros da igreja. Essa pessoa é passada para trás, essa pessoa ela é excluída de um determinado ministério, essa pessoa entra numa sociedade com um determinado membro da igreja, e aí, nessa sociedade, montou uma empresa, o cara vai lá, rouba tudo, ele vai ficar chateado com o cara, mas fica chateado com a igreja também, porque de repente o pastor passou a mão na cabeça desse irmão que passou a perna nele, e você tem uma frustração pessoal. Veja, em todos esses casos, que é a maioria das pessoas que é machucada com a igreja, em todos esses casos o cara tem alguma razão. Não é sem razão que essa pessoa se machucou. Não é sem razão que ela está se sentindo lesionada. Ela foi lesionada, em alguns casos ela foi lesada literalmente. O que a gente pode fazer a esse respeito como igreja? Bom, existem algumas respostas para essas situações. E uma delas, que eu considero a fundamental, é que essa pessoa receba assistência para que ela saiba lidar com as suas expectativas a respeito do que é a igreja de verdade. Uma comunidade de santos, regenerados, que pecam, e com a ideia de remanescente fiel, que é uma ideia bastante presente no texto bíblico. O que quer dizer remanescente fiel? É a ideia de que no povo de Deus existe sempre uma grande quantidade de pessoas que não entendeu o recado, que não entendeu direito do que se trata o evangelho, não sabe muito bem o que é ser cristão de fato. Mas existe também um remanescente fiel, um conjunto de pessoas que ainda sabe lidar com o que é o evangelho verdadeiro. Você está num ambiente que a doutrina não corresponde à Bíblia, pode ter certeza que existem cristãos, pode ser que não estejam no seu ambiente momentâneo, mas existem cristãos que conhecem a doutrina e que seguem. Você está num ambiente em que um irmão passou a perna em você, com certeza existem irmãos que não passariam e que nem passam pano para esse irmão. Você está num contexto que a liderança é negligente, certamente existem outros contextos em que a liderança não é. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio do remanescente fiel para a nossa vida. E a mesma coisa a respeito dos erros históricos da igreja. Eu comento no vídeo que você mencionou a respeito da adesão da religião oficial protestante ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, houve a adesão oficial do protestantismo, em especial na Alemanha, ao nazismo? Houve. Mas houve também Dietrich Bonhoeffer, que é o remanescente fiel. Verdade. Houve também Irena Sandler, que é o remanescente fiel. Então, a gente precisa aprender a olhar para essa questão, porque na história de Israel isso funciona da mesma forma. Elias pensa estar sozinho, Deus chega a Elias e diz, não, como você, existem outros 700.
E ao longo da história da igreja, a gente tem que trabalhar sempre com essa ideia de remanescente fiel. Além disso, tem outras questões a respeito de feridas que a gente pode tratar também. Excelente, Vitor. E o legal é que você abordou pontos que atendem a todos os tipos de igreja, que nem aqui tem pessoas que nos assistem que são de igrejas super variadas, diferentes, né? Isso muitas vezes é um ponto de divisão, né? Ou se pensar diferente, em muitos casos por aí que a gente acompanha nas redes sociais, mas aqui você abordou 4 pontos que são soluções para todos os tipos de igreja, né? E pensar, isso eu achei muito bonito, Vitor, que você acabou o vídeo falando nessa compaixão de Cristo, nessa essência cristã de olhar para o próximo com amor, de não disputar, de não, né, de ter esse amor de Cristo, de sermos verdadeiramente cristãos. Mas você tocou num ponto aí no seu comentário que eu queria voltar um pouquinho, que eu acho interessante, que é até no seu caso, né, de avaliar o nosso próprio coração nessa caminhada, nesse machucado, porque muitas vezes Deus está querendo trabalhar algo na gente também. Eu sempre digo assim, que quando alguma coisa me incomoda, Deus não está só mostrando o erro no outro, mas Ele está trabalhando aqui também. E aí eu queria te perguntar, como que a gente pode avaliar o nosso coração? O que pode estar acontecendo também com a gente? Que às vezes a gente olha só para o outro e esquece de avaliar o tratamento de Deus com a gente, né? Eu achei muito bonito que você colocou isso também. Então, Lídia, olha só, o que eu percebo com muita assim, clareza na vida cristã, não só na minha, é que trabalhar com a ideia de remanescente fiel é sempre arriscado. Por quê? Porque rapidamente a gente pode achar que nós somos o remanescente fiel, que nós somos os certos da história, Boa. e o outro é sempre o herege, ou o outro é sempre o hipócrita, ou o outro é sempre o pecador. Não, nós somos os pecadores, nós somos pecadores também. Nós somos pessoas que precisam passar pelo crivo da percepção das nossas mazelas. Quando a gente faz isso, a gente percebe que existe um remanescente fiel, sim, é verdade, mas eu, pertencendo a esse remanescente fiel, pertenço por graça, acolhido pela misericórdia de Jesus. E o fato de eu me machucar com pessoas infiéis só deve me trazer a recordação que quando Jesus encarna, quando Jesus, o Verbo, se faz carne e habita no meio de nós, a Trindade, ela não envia Jesus para talvez se machucar num relacionamento conosco. Eu vou entrar num relacionamento com os meus irmãos da igreja, pode ser que eu acabe ferido. Pode ser que eu acabe sendo traído, machucado, lesionado. Pode ser que esse relacionamento me leve a situações difíceis e complicadas. Quando a Trindade envia Cristo Jesus, ele encarna e o Verbo se carne, não existe uma chance de Jesus se machucar para entrar num relacionamento conosco. É 100% de chance de cruz. É planejado desde o início que Jesus se sacrificasse e se machucasse para que ele se relacionasse comigo e com você. É 100% de chance de ser lesado. E ele foi lesado por mim e por você. Então, quando a gente olha para as nossas próprias feridas, provocadas pelos nossos irmãos na fé muitas vezes, o que isso deve nos trazer recordação é o fato de que, se somos remanescente fiel, somos por graça, porque fomos inseridos nesse contexto pela misericórdia de Jesus, que foi machucado por nós, que foi ferido pelo nosso pecado. Então, uma das grandes chaves de entender as nossas próprias feridas é perceber que elas nos trazem à memória as feridas que nós cravejamos nas mãos de Jesus, que nós coroamos a cabeça de Jesus com espinhos. As cusparadas que nós recebemos do mundo são as cusparadas que nós demos em Jesus na Via Crucis. E que ainda assim fomos recebidos com misericórdia, somos abraçados por esse Jesus ressurreto e misericordioso. E talvez então, um pouco da nossa exigência a respeito da igreja baixe um pouco.
Quando a pessoa chega e diz, a gente está falando de um contexto múltiplo de igrejas, e eu entendo a ferida, e eu vou voltar, a gente precisa entender a ferida. A gente não pode fazer pouco da ferida de ninguém, porque Verdade. eu não estou dentro da pele da pessoa para saber o tamanho da dor dela. Então eu não posso fazer pouco da ferida de ninguém. E a gente está falando para um contexto diverso de igrejas, eu tenho convicção de que existe gente que está nos assistindo que passou por uma dessas situações. Sim. E que todos os que estão nos assistindo conhecem alguém que passou por isso. Verdade. Se não passaram pessoalmente. E aí o que acontece? Nós temos um problema sério no Brasil de doutrina, isso é fato. Verdade. Isso é fato. E talvez tenhamos aqui pessoas que estão feridas por causa disso. E que chegaram na sua liderança e foram rechaçados pela liderança quando tentaram expor o problema, com a melhor das intenções. Muito bem. Será que a minha régua da doutrina não está muito elevada? Se não está, e essa igreja continua pregando algo diferente do Evangelho, será que não é um momento, com muito carinho, com muito amor, dizer a essa liderança, olha, foi muito bom estar com vocês, mas diante dessas circunstâncias eu estou caminhando para uma outra comunidade local, porque nessa outra comunidade local eu entendo que o Evangelho tem sido pregado de melhor maneira? Será que, para aquelas pessoas que estão no ambiente que elas olham para todas as igrejas que estão ali, comunidades locais, ela fala, não dá para eu ficar em nenhuma? Será que essa pessoa não está muito exigente? Ou será que se não tem nenhuma igreja que prega o Evangelho de verdade, Deus não está chamando essa pessoa ferida e machucada para ser um missionário naquele contexto? Então, muito da nossa análise passa por olhar para a minha própria dor e ter a capacidade de dimensionar essa dor. Dimensionar essa dor e pensar, será que eu não estou exagerando? Ou pensar assim, bom, a situação é suficientemente dramática para que eu inicie algum tipo de trabalho. As grandes reformas acontecem dessa maneira. Em algum momento Lutero, em algum momento Calvino chegaram à conclusão que, não, o tamanho dessas feridas, o tamanho dessas dores precisa de um determinado tipo de atitude mais drástica. E então, diante dessas feridas, eles não se recolheram nas suas casas e ficaram remoendo a dor. Não. Eles transformaram a dor em atitude pastoral, missionária. Então, como diz o Zé Bruno e a banda Resgate, a dor ela é professor. Mas para isso a gente precisa de maturidade. A gente precisa querer ouvir o que a dor tem a dizer. Excelente, excelente. Eu estava lembrando de alguns pontos, outros assim, que você comentou nesse vídeo também. Aliás, gente, o canal do Vitor está recheado de conteúdo, fenomenal, incríveis. Lá tem conteúdos muito bons, cristocêntricos e profundos, assim. Você aprende muito. Tá lá, Victor, com o meu nome dele, Victor Fontana no YouTube. Pode se inscrever lá e ativar o sininho, porque conteúdo de qualidade muito bom. E voltando, você falou de alguns pontos que eu lembrei aqui de vários, mas eu queria até pegar essa deixa que você deu de ser machucado e ler um comentário aqui do Samsung J2 Core, que falou, recentemente revelei um problema ao pastor. Ele não deu a mínima. Hoje estou afastado da igreja por conta disso. O que devo fazer? Samsung, eu não sei o seu nome, mas é isso que o Vitor falou agora, né? E é muito bom, muito interessante isso. E eu queria que você falasse da importância de não ser afastado da igreja, né? Porque é bem isso que você falou, né, Vitor? A pessoa está com uma dor ali, daí ela vai em um lugar onde há esperança de encontrar uma resposta de Deus e não tem uma resposta. É tão profundo que acaba afastando, e é o nosso tema de hoje. Quantas pessoas tem assim? E tem várias oportunidades, tem várias soluções, mas nesse momento que a gente se sente enfraquecido, você parece que não tem força para ir sozinho. Aí você vai buscar outra igreja e não tem a ver, como você muito bem colocou aqui, né? Mas talvez seja uma oportunidade para fazer algo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A questão que eu vejo com muita frequência, Lídia, é que assim,
nós temos um desafio imenso pela frente, que é lidar com como se desenvolve o relacionamento pastoral na dinâmica das comunidades locais. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das nossas comunidades locais brasileiras, elas se dão em torno dessa figura do pastor ou da liderança. E a relação do membro com aquele pastor, ela não se desenvolve de maneira saudável. Existem ali relações de dependência que não deveriam estar ali. Existem ali relações de manipulação que muitas vezes não deveriam estar ali. E existem relações que muitas vezes são construídas em torno de laços que não são laços de amizade, são laços de uma interdependência, como se o meu bem-estar espiritual dependesse de como aquele pastor, aquele líder vive. Então, eu estou num ambiente de igreja e o fato do pastor dizer isso ou falar aquilo outro agride o meu coração de maneira desproporcional. O pastor não é o meu amigo mais. O meu pastor é uma espécie de representação de Deus na Terra e ocupa na minha cabeça uma parcela das minhas preocupações muito maior do que deveria ter. Então, se esse pastor comete um erro, esse pastor fala alguma bobagem, aquilo ocupa uma parcela dos meus pensamentos durante o dia, durante a semana, que atrapalha todo o meu dia a dia. Então, eu estou lá no meu trabalho, deveria estar concentrado em desempenhar as tarefas para as quais eu sou contratado para fazer, e no lugar de me concentrar naquelas tarefas, eu estou pensando na besteira que o pastor falou ou no erro que ele cometeu. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Pastores são seres humanos que falam bobagens e que fazem besteiras. Eles são seres humanos. Nós que somos líderes eclesiásticos, a gente é ser humano e a gente está sujeito a equívoco e muitas vezes equívocos graves. E aí o que acontece diante dessa circunstância? Primeiro, existem pastores que constroem os seus ministérios fomentando essas relações de dependência. E o corte desse cordão umbilical é extremamente difícil. Então você chegar para uma pessoa e falar assim, cara, o seu líder, o seu pastor está te manipulando, você precisa sair daí. É muito difícil você falar isso para uma pessoa. É verdade. E é muito difícil a pessoa cair em si de que é isso que está acontecendo. Então, isso é um lado da história. Outro lado da história é que a gente, às vezes, se entrega a esse relacionamento com o pastor como se o pastor fosse esse representante, mesmo que ele não tenha essa postura. E a gente deposita fichas do cara que nunca deveria ter postado. O que é o pastor? O pastor é alguém que está liderando uma comunidade e que deveria ser o nosso amigo fiel, que recebeu de Deus uma comissão de pregar o evangelho, recebeu de Deus o privilégio de conduzir uma comunidade na pregação do evangelho. Para além disso, o que é o pastor? O pastor é uma pessoa que nós servimos com alegria para que ele desempenhe essa tarefa da melhor maneira possível. E o pastor nos serve. Essa é a relação da igreja. A relação da igreja qual que é? De pessoas que servem umas às outras. O pastor não é um contratado funcionário que a gente dá o dízimo e a igreja paga, e ele é pago, e ele faz as tarefas e nos serve. E o pastor também não é o nosso chefe. O pastor é um amigo. E a gente precisa resgatar essa percepção. Quando essa relação não acontece dentro da igreja, a gente precisa estabelecer essa relação com o nosso pastor ou perceber se é impossível de estabelecer essa relação. Às vezes o líder é tão autoritário que isso é impossível. Quando isso é impossível, a gente precisa considerar a ideia de trabalhar numa outra comunidade local ou quem sabe, iniciar o nosso próprio trabalho.
que a gente se torne missionário. E isso é algo que nós precisamos considerar em grande medida. Uma coisa que eu tenho convicção, se chamado pastoral existe, existem pastores que ocupam o cargo e não têm chamado pastoral. Uhum. Nossa, era isso que eu te perguntava. E se chamado pastoral existe, existem pessoas que estão aí espalhadas pelo mundo corporativo, espalhadas pelo terceiro setor, trabalhando em diversas coisas e que têm chamado pastoral, mas estão por aí trabalhando e o medo, a dor, as feridas, os machucados os impediram até agora de assumir esse papel e se tornarem de fato plantadores de igrejas, iniciadores de ministérios, líderes, professores nas suas próprias comunidades locais. Se chamado pastoral existe, eu tenho convicção de que existem pastores ocupando cargo que não têm chamado pastoral e existem pessoas espalhadas pelo mundo corporativo, pelo terceiro setor, pela política, que Deus chamou para estar na igreja e essas pessoas ainda não atenderam o chamado. E talvez esse seja o caso de alguns dos machucados e feridos que a gente tem e que a gente conversa, que a gente percebe. Esse cara devia estar liderando uma comunidade. E aí é nossa responsabilidade como igreja olhar para essa pessoa e falar assim, como eu posso tratar desse cara para resgatá-lo? Como eu posso tratar desse cara para trazê-lo para perto? Como eu posso tratar dessa dor para que esse cara seja um futuro plantador de igreja, seja um missionário, seja enviado numa missão transcultural? Essa é a nossa responsabilidade como igreja, não apenas de pastores, mas também de liderança leiga. Fenomenal. O reverendo Hernandes Dias Lopes sempre fala de alguém que falou, não lembro se foi Spurgeon, que fala, se você é pastor ou é chamado a pastor e for convidado a ser presidente da República, não se rebaixe, né? Não rebaixe seu cargo. É uma coisa assim, mais ou menos, essa frase que eu lembrei aí. Mas, Vitor, muito bem colocado. Nossa, eu amo suas explicações. E você falando, eu tive essa dúvida, será que essa expectativa muitas vezes falha que é colocado no pastor não pode ser o resultado de uma igreja não bíblica? Olha, a tal da igreja bíblica é um ideal que a gente tenta buscar, né? E que ela é extremamente difícil de ser alcançada. A gente precisa olhar para a igreja histórica, para os documentos que essa igreja histórica nos forneceu e nos auxiliam nessa caminhada, as confissões que as igrejas produziram ao longo da história para a gente chegar perto do que é esse ideal de uma igreja bíblica, mas a gente precisa ter a convicção e a consciência de que a igreja projetada para ser essa igreja bíblica, ela é um ideal muito difícil de ser alcançado. Dito isso, existem igrejas sinceras no seu propósito de serem fiéis ao texto bíblico, que acabam falhando no propósito. Então, elas querem, elas almejam, elas são sinceras na tentativa, mas por um motivo ou por outro falham e estabelecem essa relação não saudável entre pastores e membros. Existem. Existem outras igrejas que elas são parcialmente sinceras. Você tem uma parcela da liderança que tem essa sinceridade, você tem líderes leigos que são assim, um ou outro pastor que estão lá de todo o coração, mas eventualmente são ignorantes, eventualmente não tiveram o treinamento necessário, eventualmente não passaram por um bom seminário, não tiveram acesso e acabam se perdendo nesse caminho. E nós temos projetos de poder. Babel, né? Gente construindo torres para chegar perto de Deus. Mas a gente tem essas coisas todas. É muito difícil a gente... o grande desafio, na verdade, é a gente aplicar discernimento para saber o que é o que. Mas, evidentemente, existem essas três. E, às vezes, demoram anos, décadas, para a gente entender o que é Babel. Igreja que parece muito bíblica,
Às vezes a gente começa a olhar uma coisinha ou outra e começa a sentir um cheiro. Você fala assim, não, peraí, alguma coisa tem de errado. Então, como o caso é público, eu não estou difamando ninguém, todo mundo deveria conhecer, já saiu em jornal, etc. Mas é o que aconteceu na Willow Creek do Bill Hybels. Quantos anos o Bill Hybels foi uma grande influência para a comunidade cristã, evangélica de maneira geral? Quanto tempo a Willow Creek foi considerado modelo de igreja para uma série de coisas? E aí tem certas coisas que a gente vai escutando, que a gente percebe, que a gente vê assim, olha, isso aí tem um cheiro de que não é legal, que tem alguma coisa errada. Eu ouvi de um líder da Willow Creek anos atrás, coisa de mais de 10 anos atrás, de que ele era diretor de um determinado departamento importante da igreja e que ele conversava com Bill Hybels 3 ou 4 vezes por ano. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, isso aqui está cheirando algo que não é saudável. A igreja é bíblica ou não é bíblica? Pô, quando você vai, ouve o púlpito, vê a pregação, parece tudo tão bíblico, mas a estrutura da liderança tem alguma coisa ali que não está legal. Aí o tempo passa e a gente descobre todos os escândalos pessoais do Bill Hybels e como isso foi escondido pela liderança. Como isso foi varrido para debaixo do tapete. E como as vítimas foram consideradas como traidores ou como carniceiros, como as vítimas foram tratadas ainda com mais crueldade quando expuseram os problemas. Então, eu olho para o púlpito e eu vejo um cara pregando a Bíblia. Mas será que na estrutura organizacional está assim? Então, ter esse discernimento é muito difícil. Às vezes demora décadas para perceber. É verdade. Agora, a gente tem o caso do Ravi Zacarias, um dos maiores apologetas da segunda metade do século XX e do começo agora do século XXI. Os casos escandalosos do Ravi Zacarias só vieram à luz depois que ele faleceu, porque as pessoas perderam o medo. E são fartas as evidências de abuso. São fartas as evidências de abuso. Pô, você comentou do meu canal. Eu não conhecia. Ele estava vivo, ninguém tinha denunciado, eu não conhecia os casos de abuso. E aí no meu canal eu já fiz vídeo elogiando o Ravi Zacarias. Eu tive que fazer um vídeo me retratando depois, quando tudo veio à tona, explicando o que aconteceu, por que tem coisas que a gente não deve mais considerar do ministério dele. Agora, ele falando no púlpito, você olhava um cara... Eu tive o privilégio de estar pessoalmente com o Ravi. Foi um encontro absolutamente curto, não dá para você conhecer uma pessoa num ponto desse, mas não é uma pessoa que você diz que comete as atrocidades que cometeu. Mas o que é revelado depois que ele falece? Uma série de vítimas tem coragem de vir à tona e denunciá-lo, porque as estruturas do ministério estavam montadas de uma maneira que enchia essas vítimas de medo. Então você tem lá uma estrutura não bíblica. O que é urgente para nós, Lívia? O que é urgente para nós? É urgente que nós estabeleçamos no nosso ambiente um sistema de pesos e contrapesos, medidas de observação mútua, de que ninguém seja capaz de fazer qualquer coisa e estar acima de qualquer suspeita. Não existe essa coisa de um líder não responder para ninguém. Não, o pastor tem que responder para um conselho e o conselho tem que responder para a igreja. Todo mundo precisa responder para alguém. Então, enxergar essa estrutura bíblica ou não bíblica é um desafio, é difícil.
É muito bom isso que você colocou. E tem também a questão que você falou de reconhecer quanto nós já melhoramos na nossa vida. É algo que acontece com muita frequência e é para acontecer na vida cristã, né? De melhorar, de corrigir lá atrás, que nem você teve a humildade de olhar e reconhecer, poxa, isso não foi legal. Agora tem pessoas que, é aquilo que a gente falou no começo, tem que trabalhar o coração, às vezes é um orgulho, que não, que mantém uma postura e aí vai por outro caminho, né? Enfim, mas reconhecer e a gente muda e a verdade vem e esclarece aos nossos olhos, né? Eu acho que isso é bonito, e tomar essa atitude, de ter esse conhecimento, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras e ficar se corrigindo em amor, né, Vitor? Tem que ser em amor, tem que ser, acho que falta muito isso, você acompanha as redes sociais muito, assim, eu acho que a igreja tem uma grande visão hoje por uma postura dura, sem essa flexibilidade de amor, né, com essa avaliação aí genuína bíblica que você falou, né? E quero voltar um pouco nesse ponto, Vitor, de qual orientação que você dá para essas pessoas que sofreram isso, talvez, que você sofreu, que você percebeu também, ou que foram machucadas ou até abusadas espiritualmente, né? Qual a orientação que você dá para essas pessoas? Então, Lígia, olha só, o abuso, a primeira coisa é você se perceber uma relação de abuso, tá? Boa. Por que é importante? Assim, por que eu estou comentando disso? Que às vezes você está sendo machucado e ainda não percebeu. E verdade. Isso é algo que a gente vê durante muito tempo. O abusador, quando ele é bom, um bom abusador, ele estabelece uma relação de manipulação que maquia a perversidade da relação. Que você não se percebe sendo abusado durante algum tempo. Então, a primeira coisa é você ser capaz de se perceber numa relação de abuso. E, ao se perceber, não entrar num complexo de Estocolmo, numa situação em que você nega até a morte que você está numa relação de abuso. Como que a gente identifica? Quais são os sinais de relação de abuso espiritual, né? Você tem medo da figura de autoridade dentro da igreja? Ela te provoca algum determinado tipo de receio? Existem coisas que você faria normalmente, mas na frente dessa figura de autoridade você fala, ah não, na frente do fulano não. Existe alguma barreira à sinceridade nessa relação? Coisas que você pensa, mas você é impedido de dizer? Seja num ambiente da igreja ou de uma reunião organizacional. Se você está passando por uma circunstância na qual existem verdades que você se encontra impedido de dizer por causa da figura de autoridade de um determinado líder, você está numa relação de abuso. Se um determinado líder provoca medo em você antes de provocar respeito, antes de provocar uma sensação de amor mútuo, você está numa relação de abuso. Então, se perceber numa relação de abuso é fundamental. Uma vez que você se percebe numa relação de abuso, a questão se torna, ok, estou numa situação difícil. E isso pode provocar em mim rancor, isso pode provocar em mim raiva, isso pode provocar em mim toda sorte de sentimento ruim. O que o texto bíblico diz? Irai-vos e não pequeis, não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira. O que isso significa? Que a revolta que vem, ela é legítima, mas ela não deve tomar conta da sua mente a ponto de você ir dormir, o sol se pôr sobre a sua ira e você acordar no dia seguinte com essa mesma revolta. A revolta ela é legítima, mas ela não deve te dominar. Então, uma vez que você está revoltado, uma vez que você sofre com a ira, no dia seguinte, o pensamento, o raciocínio precisa ser: como que um cristão misericordioso e amoroso lida com essa relação de abuso? Existem outras vítimas? Sou só eu? Existem outras vítimas? Como que eu demonstro amor e misericórdia em relação a essas outras vítimas?
Cada caso é um caso. Esse abusador, ele é um abusador que o faz sem querer? Ou ele é um lobo em pele de cordeiro? Se é um lobo, como que eu denuncio esse lobo na plenitude do amor e da misericórdia de Deus, deixando a ira e a revolta para o dia de ontem? Você não pode ser dominado pela ira e pela revolta. Então, você tem a revolta, precisa se livrar do rancor e precisa tomar uma atitude. Não tome atitudes baseadas em ressentimento. Você vai se arrepender depois. Eu estou carregando o ressentimento para o dia seguinte. Eu estou carregando o rancor para o dia seguinte. Procure ajuda profissional. Não é pecado você procurar ajuda de profissionais da saúde mental. Verdade. Quando a gente machuca uma articulação, a gente procura ortopedista. Quando a gente sente uma dor abdominal que não tem explicação, a gente vai passar por um ultrassom. Quando a gente está guardando rancor e ressentimento durante dias e semanas e meses, a gente vai procurar alguém com quem a gente possa conversar, a gente vai procurar um profissional da área da saúde emocional, da saúde mental. Não tem problema nenhum nisso. Terceira coisa, a gente vai procurar desde o dia que a gente se descobre numa relação de abuso, passando pela fase da revolta, passando pelos dias seguintes, a gente vai procurar quem? O pastor das nossas almas, Cristo Jesus. A gente vai se encontrar com Deus em oração. A respeito de tudo isso, a gente vai encontrar com Deus em oração. E Ele é aquele que traz o nosso refrigério. Não existe transbordar do amor de Jesus Cristo sem experimentar do amor de Jesus Cristo. Então a gente precisa estar diante dele em oração. A gente precisa estar com ele. Porque é com ele que a gente percebe que nós somos o abusador de Cristo na cruz. De novo, volta para isso. Uma vez que tudo isso está bem estabelecido, aí a gente precisa tomar uma atitude. Essa atitude pode ser uma denúncia, essa atitude pode ser simplesmente você sair daquele ambiente e ir para um ambiente mais saudável, essa atitude pode ser uma conversa franca e genuína com o pastor para mostrar para ele o porquê que é um erro ele cometer essas coisas. Vai depender do caso. Se é um caso que está provocando vítimas e mais vítimas, a denúncia precisa ser urgente. Agora, se é um caso que você é a única vítima, talvez a melhor atitude seja uma conversa individual com aquela pessoa. Agora, se eu for para aquela pessoa cheia de rancor, cheia de ressentimento, eu não vou conseguir produzir nada de positivo. Perfeito. Que isso, cara, que explicação incrível, Vitor. Estou aqui feliz demais, e não só sou eu que estou gostando, não. Muita gente gostando aqui, muitos comentários no canal. A Wanda falou que Deus use poderosamente essa palavra para exortar e instruir os corações, restaurar, curar, né? Amorosamente a todos quando forem alcançados por esse vídeo. Deus abençoe pela pauta do Manhã EPP, muito bom. Muitas pessoas colocando aqui casos que tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Relatando casos. E eu quero te perguntar aquela pergunta que é importantíssima a gente falar. Por que é importante continuar na igreja, apesar de todos esses machucados? Isso é uma coisa difícil da gente falar para quem está machucado, mas a gente tem que perceber o seguinte: a igreja é uma comunidade de machucados. A igreja é uma comunidade de gente ferida. Nós somos feridos não só pela igreja. A gente é ferido por toda sorte de coisa que nos acontece num mundo que ainda é cruel, num mundo que a gente olha pela janela e fala, foi criado originalmente bom. É maravilhoso. Eu olho para os pássaros, eu olho para as árvores, eu vejo que aquilo foi feito de maneira perfeita e maravilhosa, mas é um mundo
corrompido pelo nosso pecado. A igreja precisa ser essa comunidade terapêutica que Amém. nos ajuda nas nossas feridas e machucados. Não existe cristão sozinho. O Novo Testamento é muito enfático na identidade comunitária da igreja. Então, por exemplo, a gente fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Perceba, a gente fala, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é absolutamente, não soa bíblico ou bem dizer eu sou o templo do Espírito Santo. Percebe essa identidade comunitária que a gente tem? Sim. Essa identidade comunitária, ela é o que proporciona, inclusive, a possibilidade de que alguém chegue a mim e diga a mim que eu sou aquele que está machucando alguém. Se eu não tenho pessoas que se sentem confortáveis de dizer a mim que eu provoco mal, Verdade. talvez eu seja o abusador. Verdade. E o grande escândalo da cruz, Lídia, o grande escândalo da cruz é precisamente esse. É por isso que muitas vezes o mundo não quer a cruz. A cruz é o único instrumento da história da humanidade que ao mesmo tempo liberta o oprimido e perdoa o opressor. Libertar o oprimido é o que todo mundo quer. Agora, perdoar o opressor, ninguém quer. Verdade. E a cruz faz isso. Qual que é a grande coisa da cruz? É que todos nós somos as duas coisas. Todos nós já sofremos na mão de alguém e todos nós já provocamos sofrimento em alguém. Verdade. Então, somente um instrumento que seja capaz de lidar com as minhas dores e me libertar delas e ao mesmo tempo perdoar as minhas atitudes que provocaram dor, somente esse instrumento é um instrumento completo de salvação. Agora, ninguém quer um instrumento que perdoe aquele que me causa mal. Esse é o grande escândalo da cruz. Só que eu causo mal e eu preciso desse instrumento que perdoa os causadores do mal. Eu sou extremamente necessitado desse instrumento que traz perdão para quem provoca a crueldade, para quem provoca o mal, porque eu provoco o mal. Então não resta alternativa a não ser estar numa comunidade na qual eu encontre pessoas que sejam livres o suficiente diante de mim para dizer, Vitor, olha só, cara, você está completamente equivocado. Uhum. Olha como você está tratando fulano, olha o que você disse para ciclano. Vitor, olha o que você está fazendo com a sua esposa. E a maior prova de que nós somos seres que precisam dessa vida comunitária e que essa dinâmica de machucar e ser machucado pode ser bem tratada no ambiente comunitário é a vida conjugal bem vivida. Quem é a pessoa que eu mais amo nesse planeta? É a minha esposa. Quem é a pessoa que mais vezes eu machuquei? É a minha esposa. Pela intensidade do convívio, evidentemente. A intensidade do convívio faz com que a gente erre mais vezes com quem a gente vive mais próximo. Eu vou desistir do casamento? Se eu abandonar a minha esposa, eu só vou provocar ainda mais mal. Mais males. Se eu desistir do casamento, eu só pioro a situação. Não, eu retorno a esse relacionamento no qual uma pessoa me fere e eu eventualmente provoco feridas nessa pessoa, só que é a pessoa que eu mais amo. E eu tenho a convicção que eu sou a pessoa que ela mais ama. E em nome desse amor mútuo, a gente cura as feridas um do outro. Esse é um relacionamento saudável. O casamento saudável não é um casamento sem feridas. Gente, isso não existe. Isso não existe. O relacionamento saudável é um relacionamento no qual o amor faz com que a gente entenda
as feridas que acontecem. Então, nós precisamos retornar à igreja, retornar ao casamento, retornar à vida comunitária, na qual eu me percebo como alguém ferido e como alguém que provoca feridas. E, portanto, alguém que precisa desesperadamente da libertação da cruz e do perdão dela. Uou! Eu tô aqui assim, ó, só refletindo, digerindo. Que mensagem, Vitor. E olha só, a Alessandra que comentou, fui de uma igreja que acontece que o pastor vomita no púlpito, que tudo que acontece o pastor vomita no púlpito, né? Ali onde vai dizer o que pensa, ele agride as pessoas verbalmente. Alessandra, tá tudo aí falado nesse programa que o Vitor falou aí, tem muitas dicas de postura, de como agir, reagir, pensar também. E essa é uma das coisas que foi comentada aqui. Então, eu vi que muita gente comentou embaixo também, vocês estão comentando, acho ótimo isso, porque eu vejo que esse conteúdo tem realmente feito diferença na vida de vocês, que nem agora o Vitor falando, né? E muita gente comentando, e esse programa, o que o Vitor falou aqui, dá para responder várias perguntas do que vocês estão falando aqui. Se for preciso, depois volta o vídeo, tá lá no canal do IPP Play, né? Depois vai para lá e você pode analisar todas essas dúvidas que estão aqui. Ô, Vitor, que mensagem linda essa que você falou, essa comparação do casamento com a igreja, como tem a ver, cara, que coisa... Ó, vou te falar, falou demais ao meu coração e eu tenho certeza de que falou com as pessoas que estão aqui. Então, esse é o maior esclarecimento mesmo de por que continuar na igreja, né? Que lindo, que lindo. Ô, Vitor, eu tenho que te agradecer, cara, demais, assim, porque foi um programaço, eu quero assistir de novo depois e rever, porque Deus falou muito ao meu coração, a gente precisa, C.S. Lewis fala que a gente precisa ser lembrado daquilo que a gente já aprendeu, né, e é muito bonito quando vem uma pessoa, assim, que Deus usa como Ele usa você poderosamente, né, eu te acompanho, aí acompanho os seus trabalhos, e é muito gostoso ver a forma como Deus te usa, que Ele continue te usando, assim, poderosamente, trazendo esse discernimento, essa clareza do Evangelho, essa novidade de vida através das palavras, entendeu? É muito bom ter pessoas como você no mundo. Eu quero te agradecer por você dedicar o seu tempo de vir aqui no Manhã EPP, em nome do Manhã EPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você ter aceitado nosso convite, ter edificado tanto as nossas vidas nessa manhã. E já também aproveitar um pouquinho, aí tá aparecendo, ó, Vitor Fontana, o Instagram do Vitor, quem quiser segue lá, se inscreve no canal dele, gente, vai mudar, vai edificar muito sua vida. E, Vitor, eu quero pedir uma mensagem final, assim, de tudo que a gente falou, de tudo isso maravilhoso que foi falado, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Olha, se eu tenho algo final para dizer é o seguinte, todo machucado e toda ferida é transitória. Boa. E da mesma maneira como Deus promete enxugar a lágrima dos nossos olhos diversas vezes no livro de Apocalipse, Ele também promete juízo a quem provocador. Então, nós temos aqui uma mensagem de misericórdia, de graça, e que deve ser enfatizada. O Evangelho é isso. O Evangelho é a graça de Jesus Cristo alcançando gente que não merece, como eu. Mas nós também precisamos lembrar que o juízo faz parte da mensagem do Evangelho. E as pessoas que perpetuam a crueldade, a elas é prometida juízo e prestação de contas. Isso não está fora do texto bíblico. Isso não está fora do que é o Evangelho. O livro de Apocalipse é um livro de juízo sobre as nações que perpetuam a crueldade, em especial sobre César. Não é diferente para falsos pastores, para lobos em pele de ovelha. Não é diferente. Pelo contrário. Pelo contrário. Precisamente falsos profetas, falsos mestres, precisamente a esses é destinado juízo. O que isso significa? Isso significa que nós não precisamos executar juízo sobre essas pessoas. Concentre-se em cuidar da sua ferida e não em executar juízo.
eu não vou denunciar, então não. A denúncia é importante para que o abuso não se perpetue. Mas saiba que justiça será feita, mesmo quando parece que nesse nosso mundo não está sendo. Saiba disso. E que essa percepção, pelo menos, possa te trazer um acalento para a alma, um alento para o espírito, para que o dia de amanhã você acorde sem rancor e sem ressentimento. Porque esse rancor, esse ressentimento que a gente carrega para o dia de amanhã, o cara que está perpetuando o mal, o cara que está praticando a iniquidade, o cara que a gente está revoltado, ele não tem nem ideia que a gente está passando e a gente está aqui sofrendo sozinho. A gente acorda mal por causa do cara e o cara está curtindo o café da manhã. Então, que a noção de que existe juízo de Deus sirva de refrigério para você, para que não se ponha o sol sobre a tua ira. E que amanhã você acorde bem, e não pensando no abusador. Fenomenal, fenomenal. É bem isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala com isso, fala a mesma coisa. Ele fala, senão você vai dormir com o seu inimigo, vai acordar, vai tomar café com ele. Fenomenal, Vitor. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, estar com a nenenzinha aí, linda, nova, né? A sua família, um beijo para sua esposa. É muito bom ter pessoas como você no caminho, viu, Vitor? Obrigada mesmo, em nome do uma IPP, IPP-TV, Igreja Presbiteriana. Que Deus te abençoe muito e obrigada por ter aceitado nosso convite e ter nos edificado tanto nessa manhã. Eu que agradeço e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Oh, que ótimo! Oh, que ótimo! Obrigada mesmo. Que Deus abençoe, então. Um grande abraço, Vitor. Muito bom, gente. Que delícia de programa. Caraca, muito bom. Olha, eu sou suspeita porque eu acompanho o trabalho do Vitor. Eu sou fã do trabalho. Fã, não no sentido da palavra que vem de fanático, né? Mas de admiradora, porque é uma verdade tão esclarecedora que muda a nossa vida. A verdade, né, liberta e quando a pessoa usa a Bíblia com coerência, dá nisso, né? Dá uma sensação de leveza, de liberdade, é muito gostoso. Graças a Deus por isso. E vamos lá que tem mais bastidores aqui, né? Para conhecer um pouquinho, vamos lá para o nosso quadro que a Luísa passou por aí e ela mostrou a nossa equipe técnica no quadro Bastidores. Vamos lá dar um tour com a Luísa aqui pela IPP TV. Fala pessoal, eu sou a Luísa e nos bastidores de hoje nós vamos conhecer a técnica, o pessoal que arruma tudo aqui da produção para vocês verem os programas. Quer saber mais? Então vem comigo. Auxiliar de audiovisual. Quer mostrar ali? Vai. Uau! Bom, esse daqui é o estúdio do Manhã IPP. Tá um pouquinho diferente que vai ter o Conversa da Tarde agora. Essa aqui é a câmera do TP, auxilia ali na hora dos merchants, quando tem muito texto. Essas são as câmeras, geralmente fica uma nela e outra no convidado. O retorno de vídeo dela, e ali a TV que fica atrás dela. É isso, a gente basicamente monta a questão dos móveis, onde eles vão ficar. A gente monta a iluminação, quando tem que direcionar alguma coisa mais específica. Posição das câmeras, microfone, ver o que está com bateria e o que não está. E aí... Ou seja, se dá problema, a culpa é sua. É isso aí. E eu acho que basicamente é isso. O mais grosso é isso. Valeu, Lúcia. É isso. Todo dia conteúdo aqui. Ou menos, né? Certíssimo. Colocação que é do jeito melhor, é do jeito que eu falaria, brincadeira. Bastidores! Olha só. Tá correndo assim na hora aqui. Sara tá ali. Mostra a Sara, mostra. Ah, ela fugiu na hora, cara. A Sara, esposa do diretor de produção, que ela edita, faz milhares de coisas. E ela fica cobrando a gente de horário e tal. Ela tava ali. Depois você mostra a Sara lá pra você ver que a gente tá atrasados. É uma correria. O Gui tá falando aí. Bastidores. Então, conferiu depois se tem barra até o fim, se não tem nenhuma barra? Não. Aí isso é muito importante. Obrigada.
Sei não, mas quando tem um café, a câmera tá lá embaixo, aí eu fico meio... Esse é o Luciano. Luciano põe TP, corre aqui quando dá ruim, é ele que vem correndo. Né, Luciano? Exatamente. Tem uma coisa de normal a gente faz, tem uma coisa fora do normal também a gente faz. Quando eu derrubo o copo de água ali, ele vem e arruma, junto. Corre lá embaixo no estúdio do Notícias do Bem também, aqui em cima, leva a câmera. Esse bastidor tem muita coisa. Quando o retorno aqui apaga sozinho, ele corre aqui também. É uma loucura, não? É uma correria, literalmente. E vamos lá, que tem 2 minutos para entrar, meu Deus do céu. Muito bom estar com você mais uma manhã, né? Depois de um devocional incrível desse, meditando na Palavra de Deus. E aqui ao vivo com Manhã IPP, né? Começa de manhãzinha cedo com o devocional e vai até a tarde. Duvido que você saiba, conheça outro canal cristocêntrico de qualidade que vai ao vivo durante todo esse tempo no YouTube. Muito bom. Bom, pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Ai, muito gostoso, né, gente? É muito gostoso essa vibe aqui da TV, que é o amor de Cristo através do trabalho que ele nos permite fazer, apesar de nós, né? Muito bom, Luiz, eu amo esse quadro, muito gostoso. E eu quero ler o comentário da Vânia Julião aqui, que falou assim: quem vai voltar em Se Ensino 500 vezes? Eu também vou voltar. Eu amei esse programa, né? A Eula falou: uou, que tema, já vivenciei isso intensamente no campo missionário, né? Voltando à entrevista do Vitor, tá aí, gente, depois vai lá pro IPP Play, é só procurar lá, que todos os programas estão lá, tá bom? Vai estar lá esse programa também. Eu também quero assistir de novo para poder digerir mais, né, a mensagem. Muito bom. E eu quero perguntar agora, você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor de todo o mundo. Você pode fazer a sua contabilidade da sua igreja, né? Com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. E você pode saber mais acessando o site contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro é uma contabilidade especializada para a igreja. Então, acessa lá contabilribeiro.com.br. Essa é a nossa dica de hoje para você. Muito bom! E tem mais coisas, Manhã IPP continua com muita coisa boa, né? E agora, a Carol Mello, nossa colunista de hoje, vai ensinar como fazer uma capa de caderno lhama. Olha que atividade legal, nossa dica de artesanato, nosso ponto de vista sobre artesanato hoje com a Carol Mello. Então vamos assistir juntos, que eu estou curiosa, que eu gosto de artesanato. Vamos lá, vamos ver. Fala aí, Carol, como que faz essa capa de caderno lhama? Olá, bom dia! Como vocês estão? Hoje, olha só, é dia especial porque é dia de criar, é dia de artesanato. E eu vou fazer com vocês hoje um projeto muito simples, muito fácil e que agrada a todos os públicos. Criança, adolescente, adulto, todo mundo vai gostar, tá bom? A gente vai fazer uma capa de caderno com o tema lhamas. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro o tema lhamas, eu amo. Acho que ele fica muito fofinho, no artesanato, assim, ele fica muito lindo. Nós vamos fazer juntos e você vai ver como é simples, tá bom? Você vai precisar de um caderno, o caderno que você quiser colocar a capinha, tá? Eu escolhi esse aqui. E nós vamos usar como base um EVA branco. Eu tô usando um aqui com glitter, né, com brilhinho. E você vai cortar esse EVA de acordo com o tamanho do seu caderno, tá? Então, pegou o caderno, você vai fazer a seguinte medida. Você vai cortar 1 centímetro a mais em cima e embaixo. O meu aqui eu cortei um pouquinho menos de 1 centímetro, mas o ideal é que seja 1 centímetro, tá? Em cima e embaixo, sobrando. E nas laterais, com o caderninho aberto aqui, você vai cortar mais ou menos um espaço de 5 centímetros sobrando nas laterais, tá bom? Então, pra gente fazer a capa, nós vamos posicionar o nosso caderno bem no centro do nosso EVA, lembrando de deixar o espaço em cima e embaixo.
Eu vou fechar aqui, ó, o caderno, colocar para dentro a abinha e veja só. Essa é a base da minha capa. Eu vou colar com cola quente somente na lateral, olha, nessa parte aqui de cima e de baixo, no espacinho, 1 centímetro que ficou sobrando em cima e embaixo, tá? Eu vou colar somente, olha, somente aqui em cima e aqui embaixo. Vou passar a cola quente e vou voltar aqui para vocês verem. Olha só. Já fiz a colagem, tá? E por que eu colei somente, ó, colei somente aqui em cima e embaixo, nas duas abinhas. E por que eu fiz isso? Porque quando o seu caderninho acabar, que você usar todo ele, você pode tirar ele aqui e aproveitar, colocar outro caderno dentro do mesmo tamanho, tá bom? E aproveitar a sua capinha. Agora, pra gente fazer aqui a carinha da lhama, eu vou mostrar pra vocês quais foram os elementos que eu cortei. Eu vou usar também o EVA preto e um rosinha ou um cremezinho, assim como esse. Eu cortei 2 olhinhos, olha, 2 olhinhos. Eu usei um molde assim de um colírio que eu tinha aqui, ó, pra fazer o redondinho certinho. Coloquei aqui, você não precisa colocar, mas se você quiser, você coloca como eu aqui 2 pontinhas, os cíliozinhos, né? Pra dar um charminho no olhinho. Para fazer o focinho, eu cortei um retângulo, olha, nesse tom assim, que pode ser um tom rosinha também, pode ser um tom creme. Você corta um retângulo com as pontinhas dele assim arredondadas. E cortei também um triângulozinho, também com as pontinhas bem arredondadas, que vai ser o focinho. Você vê mais ou menos pelo tamanho do retângulo e corta o focinho também. Além disso, eu cortei as orelhinhas, tá? Que vão ser mais ou menos um triângulo, mais ou menos invertido, ó, com as 2 bordinhas aqui também arredondadas. Cortei um menorzinho aqui pra dar um charmezinho, né? Olha. E aqui a parte de baixo você pode cortar retinha assim, não precisa o triângulo ir até o fim, você pode cortar aqui, tá bom? Então essa é a carinha da minha lhama. Eu vou posicionar ela toda aqui, vou colar e vocês vão ver como o resultado vai ficar muito legal, muito lindo. Gente, vejam como ficou super fofinho. Olha só, já tá pronta a nossa capinha de lhama. Então vamos às dicas aqui. Olha, o que eu coloquei extra aqui? No olhinho dela eu coloquei dois pontinhos branquinhos pra dar um ar mais meiguinho pra nossa lhama, né? Eu cortei com o perfurador. No próprio EVA eu perfurei, né? Tirei esses 2 pontinhos e colei aqui, tá vendo? Já dá uma carinha mais fofinha, né, pra nossa lhama. E fiz também a boquinha dela aqui, né, sorrindo, com linha mesmo. Peguei uma linha um pouquinho mais grossinha, olha só, e fiz. Como a cola quente, ela é um pouco mais grossa, né, pra gente colar essas partes tão pequenininhas, eu usei uma cola universal pra colar essas partes menorzinhas, tá? A partezinha branca do olho e essa partezinha aqui da boquinha. E aproveitei também e coloquei aqui 2 cordinhas de pompom pra alegrar mais a nossa lhama. E a minha dica também é, antes de você colar, posicione toda essa partezinha do focinho dela, dos olhinhos, posicione tudo pra você ver como vai ficar a capinha, tá bom? Porque vocês gostaram? É bem simples, é bem prático de fazer e dá um resultado lindo. Me conta aí o que é que vocês acharam, façam, tá bom? E se vocês quiserem outras ideias de capinha, também conta pra gente aí que a gente vai procurar e vai fazer. Um grande beijo e até a próxima! Ah, Carol, que delícia essa capa, gostei demais. Imagina para as crianças como é gostoso, né? Que dica preciosa e como ficou lindo, parabéns, você realmente tem um dom
muito gostoso e dá para fazer em casa, gente. Então depois volta o vídeo aí e lembrando que tá lá no IPP Play, depois vai estar lá esse programa todinho que eu quero assistir 500 vezes, como falaram aqui, o pessoal gostou demais do programa, né? A Wanda falou artesanato, amo, muito bom. E gente, deixa eu falar para vocês que ser um missionário na internet aqui com esse programa, falando um monte de coisa, é muito bom, é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, né? Um parente, alguém na sua casa. E foi pensando nisso que a editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Uma caixa de Bíblias com 32 Bíblias custa apenas 32 Bíblias, gente, R$ 249,90. E detalhe, tem frete grátis para todo o Brasil, todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para o que você foi chamado, que é propagar a palavra de Deus. Então, separa aí esse valor missional né, que vai ajudar você a levar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus fala que os anjos anelaram prescrutar no nosso lugar, levar a palavra de Deus, né? Enfim, então, por que a gente não faz isso? Quer saber mais? Acesse o site lá, editorebron.com.br e compra já a sua caixa de Bíblia e sai. Já pensou, ora antes de sair e fala assim, Senhor, para quem tu queres entregar a tua palavra hoje? Olha que privilégio. Por isso que a sua editora missionária resolveu fazer isso a preço de custo, gente. Não tem lucro aí para a editora, é a preço de custo para você poder fazer aquilo que você foi chamado. Acesse lá editorebron.com.br, está aparecendo aí na sua tela também o telefone, o WhatsApp e também o e-mail, tá bom? E olha só, gente, vamos lá então de notícias. Vamos lá ver as notícias do dia. A nossa expectativa para o controle da pandemia é que as pessoas continuem se vacinando. E se você tomou a primeira dose, não deixe de tomar a segunda. Em São Paulo, o Poupa Tempo já está disponibilizando a carteira de vacinação digital da Covid-19 e o objetivo é facilitar o acesso na hora de completar a imunização. Quem vai tomar a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 e está sem o comprovante de papel entregue nos postos após a primeira dose, pode ficar tranquilo. Basta fazer o download do aplicativo do Poupa Tempo Digital no seu celular e pronto. Já é possível acessar a sua carteira de vacinação online da Covid-19. Mais uma vez, o Poupa Tempo Digital inova e acompanha o avanço da vacinação no estado de São Paulo. A carteirinha na palma da mão traz mais segurança e praticidade para o cidadão. A carteira de vacinação digital pode ser acessada pelo celular e tem as mesmas informações do comprovante impresso entregue à população imunizada. Desenvolvido pela Prodesp, o app traz agora informações da dose de reforço, especialmente para o público-alvo desta fase da campanha. Pelo aplicativo, além de permitir o acesso à validação do certificado de vacinação, também é possível acessar a carteira de vacinação para quem já tomou as 2 doses. Lembrando, pelo app podemos fazer o pré-cadastro e ter o certificado de vacinação, importante nesse momento de retomada das atividades. Os documentos emitidos são oficiais e comprovam a imunização contra a doença. Tudo isso na palma da sua mão. Quanta informação importante, né? Fica a dica valiosa e vamos nos cuidar, né, gente? E vamos lá ver os aniversariantes do dia. Quem está de aniversário hoje? Vamos lá, que eu vou te falar quem está de aniversário. A Ariadne Cristina, a Brigitte de Oliveira, o Gabriel de Souza, o Gustavo Amorim, a Maria Lígia Silva, a Mariana Esperga, o Matheus Galice, Natan Macedo, Ricardo Camargo, Ricardo de Brito, Roberto Tsuquino, nosso querido amigo Roberto Tsuquino, um grande abraço. E a Rosana Ramos, também feliz aniversário. Que Deus abençoe e que seja um ano cheio de novidades de vida. Deus te abençoe muito. Quem eu falei, quem eu não falei que está de aniversário também. Olha, gente, a gente fica por aqui feliz da vida porque foi um programaço muito abençoado por Deus. Louvado seja Deus por isso. Te espero amanhã aqui ao vivo e fique agora com Roberto Quirino e Tainá Félix com notícias do bem. Muita notícia boa preparada para você. Se liga aí no que eles prepararam para você. Beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.
Música